Meus queridos, a 10ª pior guerra da história do mundo, a Segunda Guerra Mundial, a maior de todas as guerras, pois tocou todos os cantos da terra e fez muitas pessoas perderem a vida e outras desapareceram, outras ficaram mutiladas, outros ficaram órfãos. É por isso que é o número 10 dessa lista das 10 piores guerras da história do mundo. Todos os continentes e oceanos estavam envolvidos. Foi de 1939 até 1945. O total de morte passou de 70 milhões, chegou a quase 80 milhões de pessoas, de vidas perdidas, a insanidade da guerra. Os campos de concentração, que foram terríveis, a perseguição aos judeus, o nazismo, o fascismo, foram modelos de governo existentes que massacraram Stalin, Hitler, Salazar, Mussolini e tantos outros que foram instrumentos nas mãos do diabo para perseguir, para matar pessoas inocentes. A insanidade da guerra. Para evitar novos conflitos e manter a paz, foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas. Mas a criação da ONU não impediu que outras guerras houvessem no mundo e que ameaças como a Guerra Fria, que ameaçava a todo instante uma terceira guerra mundial. E hoje nós vivemos em um contexto que as pessoas falam muito em uma terceira guerra mundial, estão amedrontadas diante do poderio de nações poderosas que têm armas poderosas, armas químicas, armas nucleares e outros tantos tipos de armas para destruir a vida. Hoje, depois da criação da ONU, o mundo teve mais de 200 guerras. A guerra pode reforçar positivamente a economia e o orgulho nacional. Ela pode fazer isso em relação... Houve nações como os Estados Unidos que ascenderam após a guerra, outras diminuíram o seu poder. Portanto, meus queridos, ela é insana, porque ela tira a vida de pessoas inocentes. No entanto, a noção de guerra é sombria, e esta é a pior de todas as guerras, a Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, o campo de concentração, a devastação, as consequências ambientais, as consequências infelizes para alcançar a paz através da guerra. É um mundo sem Deus, é um mundo sem paz que quer construir a paz através da guerra, e não se constrói a paz através da guerra. Eu chamo você para refletir isso, para que nós possamos desenvolver na nossa vida uma cultura de paz, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, com a nossa vizinhança, que nós possamos criar em nossa mente isso aí, porque essas guerras que nós analisamos aqui, uma por uma, resumidamente, ela possa nos trazer lição, que nós podemos construir a paz de outra maneira. Como aquele filme que relata a história de um soldado que ele foi para a guerra, mas na guerra ele não usou armas, ele salvou vidas. Ele mostrou que era possível, em meio a um conflito, salvar vidas sem precisar tirar a vida de ninguém. E eu convido a você para que nós possamos ter isso em nossa mente e em nosso coração. E vamos ao estudo desta semana. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, um feliz sábado a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao nosso canal, a mais um estudo da recapitulação da lição da Escola Sabatina. E não se esqueça, cega-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. No Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hoje nós iremos recapitular a lição número 12, que tem como título os eventos finais. Vivemos um grande conflito, e nesse grande conflito que nós vivemos, ele vai chegar ao fim. E quais são os eventos que apontam o fim da história desse mundo e o recomeço, a ressignificação da vida, da história e da existência? E no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 23, nos diz: compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Que mensagem maravilhosa nos traz aqui
a palavra de Deus, aonde nós devemos encontrar a sabedoria, o discernimento, o conhecimento para a nossa existência e para a história dos dias finais da história desse mundo. E, meus queridos, é importante nós ressaltarmos que Jesus nos advertiu sobre os eventos finais da história desse mundo. Atender às advertências que ele nos fez é essencial. E como podemos ver, né, que Deus, ele, ao longo da história, através da sua palavra, ele registrou. Ele advertiu ao mundo, no passado, chamando Noé, o pregoeiro da justiça, para advertir ao mundo sobre os seus pecados e sobre os dias finais da história do mundo naquela época. E houve o dilúvio, e Noé foi o protagonista, juntamente com a sua família, a arca, os animais ali e a possibilidade do resgate de Deus. Ló também foi usado por Deus para advertir uma cidade, a cidade de Sodoma. Portanto, aquela cidade, através dos seus pecados, através da sua lascívia, através do seu mundanismo, aquela cidade, ela não ouviu as advertências de Deus. Deus estava ali chamando também os discípulos e anunciando para eles, como nos diz em Mateus capítulo 24, anunciando para eles a história do fim. E a ordem de Jesus é vigiar, para que, mesmo com os sinais, não sejamos pegos, desapercebidos, despreparados e descontinuados. É preciso que nós possamos nos agarrar às oportunidades, ao conhecimento da palavra de Deus, que nós não sejamos rebeldes aos ensinamentos, que nós não sejamos rebeldes a exatamente aquilo que é revelado por Deus para nos preparar para os últimos acontecimentos, para os eventos finais da história desse mundo. E, meus queridos, o primeiro tópico da lição fala sobre a lealdade a Deus e a sua palavra. E é importante ressaltar que o diabo, ele tem como principal estratégia sufocar ou matar, ou mesmo destruir, tentar destruir a palavra de Deus no coração do homem. E para isso ele trabalha com o mundanismo e ele trabalha também através de falsos ensinamentos. Ele trabalha também através de teorias vazias. E mais, o que é que o diabo usa? Ele usa mentiras. O diabo é o pai da mentira. Falsos milagres, tentações, obstáculos para que o ser humano ele se afaste dos caminhos de Deus, para que o mundo esteja cada vez mais mundano, o mundo esteja cada vez mais materialista e distante de Deus. E o que é que nós poderíamos dizer? Nesta batalha, só alcançarão a vitória aquele que, como Jesus, tomaram posse da palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, diz o Evangelho de João. Então, para que nós tenhamos lealdade à palavra de Deus, é preciso que nós estejamos advertidos contra as mentiras, os falsos milagres, as tentações e os obstáculos do inimigo. Segundo tópico da lição, selados para o céu. O selo, ou a marca de Deus, representa uma relação de obediência entre o selado de Deus e o dono do selo. Ou seja, quem é que tem o selo? Deus, ele tem o selo. E nós devemos ser receptivos a recebermos o selo de Deus vivo. Então, só existirá nos dias finais da história desse mundo aqueles que receberam o selo de Deus e aqueles que receberão a marca da besta. O selo de Deus, o sétimo dia, porque ali ele contém a marca, o registro do nosso Criador, o registro do mantenedor, o registro daquele que é o Criador dos céus, da terra e de tudo que nele há. Mas, por outro lado, existe a marca da besta, o 666, que é número de homem. E, apesar de hoje ninguém ainda ter recebido a marca da besta, o sábado já é o selo de Deus. E eu e você precisamos estarmos advertidos para que nós não sejamos pegos de surpresa, porque Satanás ele tem a sua marca de identificação, o 666, mas nós temos a possibilidade de termos o selo de Deus vivo, que é o sábado. Estejamos advertidos para que não sejamos enganados e Satanás vai criar mentiras como chip e tantas outras invencionistas para tentar nos destruir.
a quem adoraremos na cena final da história desse mundo. O plano do adversário sempre foi usurpar a adoração para si. Nos últimos dias, quem vai se unir nesse propósito para dar ao diabo exatamente essa noção de que ele pode usurpar aquilo que é de Deus? E haverá um encontro. São 3 espíritos imundos semelhantes a rãs que vão sair da boca do dragão, que é exatamente o dragão, a besta marinha e a besta terrestre que nós estudamos na semana passada. Então, esses poderes, o espiritualismo em todas as suas formas, eles vão se unir ao quê? A besta marítima, o catolicismo romano, o protestantismo apostatado, eles estarão juntos. Essa tríade diabólica não medirá esforços para alcançar o seu objetivo. Porém, o clamor do primeiro anjo continua ressoando. Temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, conforme está em Apocalipse, no capítulo 14, versículos 6 e 7. Contra essa tríade demoníaca, contra tudo isso, existe a verdade, existe o selo do Deus vivo, existe a marca de Deus para nos proteger, para nos dar a garantia da vitória final quando Jesus Cristo voltar, porque ele vai levar para os céus aqueles que são selados com o selo do Deus vivo. E para isso, quem serão eles? Haverá nesse mundo, como aconteceu no passado, vai acontecer também nos dias finais da história desse mundo. Em Joel, capítulo 2, versículo 23 e 24, em consonância com Apocalipse, no capítulo 1 e principalmente no capítulo 2, revela a comparação feita pelo profeta Joel entre a chuva vital para a colheita e o Espírito Santo, essencial para o povo de Deus. Ele fala da chuva temporal, aquela chuva inicial que serve para regar a terra, e da chuva serôdia, que é aquela última chuva que vem exatamente para amadurecer o grão e deixar ele pronto para a colheita. E, meus queridos, a chuva temporã, símbolo do Pentecoste, chuva para germinar o grão. Essa chuva temporária tem uma aplicação histórica. Ela representa, primeiro, no simbolismo geográfico, da geografia do mundo. Naquele contexto do Oriente Próximo, existia uma chuva primeira para regar a terra, preparar a terra para a colheita. Mas uma segunda aplicação foi aquela chuva que exatamente aconteceu quando os discípulos de Jesus vieram e pregaram o evangelho ali, após a ascensão de Jesus, que está registrado em Atos, no capítulo 1 e Atos, capítulo 2. Ali, quando eles receberam, os discípulos de Jesus, uma porção do Espírito Santo, eles prepararam-se para pregar aquelas nações que estavam ali no dia de Pentecostes. Eram 16 nações que entendiam aquilo que estava sendo pregado. E nos dias finais da história desse mundo, meus queridos, o que é que vai acontecer? O símbolo do tempo do fim, a colheita final, aquilo ali foi o chuvisco, vamos dizer assim, foi a primeira chuva, foi a neblina para representar algo que aconteceria de extraordinário. Apesar de todo o secularismo, apesar de todo esse esfriamento da fé, a Igreja de Deus há de se acordar e há de pregar o evangelho do reino nos dias finais da história desse mundo. E espero que eu e você estejamos cheios do Espírito Santo para fazermos coisas maiores, coisas melhores do que aquela que foi feita, que é registrado em Atos, capítulo 1 e capítulo 2. E, meus queridos, nos dias finais da história desse mundo, o profeta Joel, ele é muito claro em dizer, os filhos terão sonhos, né? Os jovens terão sonhos, visões, as crianças, os jovens, pessoas idosas, os adultos, os idosos, todos serão usados com uma porção dobrada do Espírito Santo. Vai ser um poder muito grande. Pessoas serão usadas para fazer maravilhas no meio do povo de Deus. E o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 24, versículo 24. E quando o evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as nações, aí virá o fim. Eu e você seremos instrumentos nas mãos de Deus para pregar esse evangelho do reino. A chuva serôdia não é uma realidade distante, mas é algo a ser vivenciado nos dias de hoje. Ela vai nos impulsionar,
como povo de Deus, a proclamar o mundo, a última mensagem evangélica para esse mundo. Eu e você seremos usados por Deus. A chuva serôdia não é uma realidade distante, mas é algo a ser vivenciado nos nossos dias e impulsionará o povo de Deus a proclamar a última mensagem evangélica para esse mundo. O que é o evangelho? As boas novas da salvação. O evangelho eterno, porque esse evangelho ele não é novo, ele será novo para quem? Para aqueles que não conhecem, mas para quem conhece, para quem vivenciou, para quem vivencia, esse evangelho é eterno, mas para quem recebe, será as boas novas da salvação. E é importante registrar que também, além da chuva serôdia, que acontece, a chuva temporã, e hoje a chuva serôdia, haverá o alto clamor. O que é o alto clamor? O alto clamor é a última advertência para o mundo, embriagado com o vinho de Babilônia. O que é o vinho de Babilônia? São os falsos ensinamentos que estão pregando hoje, que estão iludindo as pessoas, afastando-as do caminho de Deus. E, meus queridos, esse alto clamor será marcado pelo quê? Pela chuva serôdia que nós falamos, pela pregação diligente, verdadeira do evangelho, com todo impulso, com a Bíblia Sagrada na mão, no coração, prodígios e sinais vindos da parte de Deus, que vai se distinguir dos prodígios e sinais vindos da parte do diabo, e a decisão final que as pessoas haverão de tomar nos dias finais da história desse mundo. A isto vai terminar o juízo investigativo, a intercessão do Espírito Santo pelos ímpios, vai fechar-se a porta da graça e começa o tempo de angústia. E quando se fecha a porta da graça, as pragas, elas caem para os ímpios, mas para os justos vem uma grande perseguição, mas Deus vai estar sobre nós, com cada um de nós, através do Espírito de Deus confortando e o anjo protegendo, para que nós possamos fazer a última marcha da igreja e do povo de Deus nos últimos dias da história final desse mundo. Então, o alto clamor é exatamente isso, a chuva serôdia, a pregação diligente do evangelho, os prodígios que serão realizados, a decisão, o fechamento da porta da graça. E, meus queridos, o que é que nós podemos entender de tudo isso que nós estudamos nesse momento? O que é que nós podemos entender? Nós podemos entender que nós podemos ser os instrumentos de Deus para a cooperação, braço de Deus desse mundo, para pregar o evangelho eterno que habita em todas as nações. A porta da graça há de se fechar, mas quando ela se fechar, só vai existir 2 grupos. Aí não vai ter mais chance, não vai ter mais a segunda chance, uma segunda oportunidade. Só vai existir aqueles que têm o selo de Deus vivo e aqueles que têm a marca da besta. Eu convido a você para receber o selo do Deus vivo, para que você acredite, para que você ponha no seu coração o desejo de ser fiel a Deus, aconteça o que acontecer, porque os dias do grande conflito estão terminando. Pecado e pecadores não vão mais existir, e nós iremos para o céu. E como diz lá em Malaquias, lá em Malaquias ele diz que o Senhor vem trazendo salvação debaixo das suas asas. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor vem trazendo salvação para mim e para você. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte, meu querido, para que você assim receba do Senhor, quando ele voltar, a coroa da vitória. Que Deus continue nos abençoando, que Ele fortaleça a nossa vida, que Ele fortaleça a nossa fé. Convido você a fecharmos os olhos e fazermos uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos com esse grupo seleto de pessoas que querem aprender a verdade, de pessoas que entendem que a verdade é a nossa única salvaguarda para os dias finais da história desse mundo. Que possamos receber o selo do Deus vivo com alegria no nosso coração e que nada venha nos separar do teu amor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por mais uma vez nos assistir neste momento. Compartilhe o nosso canal, dê um like. Se você não se inscreveu, se inscreva. Já estamos chegando a 1.000 pessoas, 1.000 seguidores do nosso canal. Que bênção! 1.000 pessoas que acompanham a nossa trajetória aqui. Que bênção de Deus!
É um grupo seleto de pessoas que querem estudar, de pessoas que querem receber o selo do Deus vivo. Deus te abençoe, a tua vida, a tua história. Compartilhe o nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Deus continue nos abençoando sempre. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.